O pessoal às vezes faz uma comparação, não sei se está a meu favor ou contra mim, sobre a questão da competitividade. Bom, primeiro, não compito, já começa. Segundo, eles vão lá e dizem sobre a questão de, não, luta interna. Mas, não sei, como eu falei, não sei se é a meu favor. Se é a meu favor, não, luta interna é importante, mas como luta interna? A questão da luta interna eu posso eventualmente deixar e resolver depois. Então, não é a questão interna, a questão se eventualmente a luta externa. Porque tem também a parte externa. Se eventualmente a luta externa acontece contra mim, tem que verificar se ela é justa ou não é. E no caso, por mais que eles possam eventualmente mentir contra o não próximo, nem em todas as situações talvez eu tenha sido tão não próximo assim, mas vamos lá. Talvez a maioria das situações eles podem mentir em face do não próximo, mas eles não podem ter determinadas intenções malignas nessas mentiras, nessas falsidades. Aí não pode. E foi eventualmente o que aconteceu. Então, como assim luta interna se eventualmente a luta externa é errada? Né? Terceiro ponto. Bom, não é que eu entrei numa luta contra o mal. Me empurraram numa luta que eu naquele momento não teria capacidade para fazer. Então, terceiro ponto. Quarto ponto. Não, a parte que eu aceitei da luta era só até certo momento. Só até certo ponto. Repetindo. Eu aceitei uma luta contra o mal até certo ponto. Além daquilo, nos temas que eventualmente eu não esperava em trabalhar e que possuíam argumentos razoáveis, eu não aceitei. Que achavam possuir argumentos que para mim não eram razoáveis. Eu falei que eram razoáveis. Não. Argumentos que não eram razoáveis, eu não aceitei essa parte da luta. Eu achava errado, eu fui forçado a fazer, mas eu não concordava. Por conta da natureza, do teor dos argumentos que eventualmente apareciam. Eu não achei, eu não tinha capacidade para isso. Então, como assim? Por isso que eu discordo desse negócio de. Não, mas em algum momento ali no campeonato, em algum momento numa partida deu bom, na outra partida jogou ali um pouco melhor e tal. Não é o caso, porque não se, a comparação que eles fazem é muito forçada e não encaixa na circunstância que eventualmente possui detalhes, possui contexto diferente, que seria a questão argumentativa. A questão ali, por exemplo, eles comparam, né, no caso de uma notícia de ontem, comparam ali a questão do jogo de tênis, né? Estava sendo comparado com o jogo de tênis. No meu caso não é isso, porque não havia jogo. Eu estava, na verdade, era um tema inclusive que se referia a outras pessoas se deveria falar os mandamentos para as pessoas ou não. E se isso caracterizava abandono e não caracterizava. Não, as pessoas jogaram contra mim, não conseguiram prevalecer. Inclusive na questão mandamental. Até o primeiro semestre nunca houve certeza, e não foi por autoridade deles, nunca houve certeza de que, se eventualmente o argumento é contra mim, nunca houve certeza de que eles tinham autoridade para fazer, era um dos temas trabalhados, no caso um tema forçado, que eles tinham autoridade para fazer a cobrança de eu pregar os mandamentos. Eu nunca tive certeza disso no primeiro semestre. Depois eu fiz uma pesquisa e eu me confundi. Né? Então, é o que aconteceu. Esses são os fatos. Nunca foi pela influência das pessoas. Foi porque eu entendi errado uma passagem bíblica. Não foi por conta da imagem que eventualmente eles causaram em determinada circunstância. Só que algumas coisas eu não lembrava, estou lembrando da história agora. Então, esse ponto. Mas retornando à questão da capacidade, como assim não? Porque agora vai numa partida e vai na outra. Mas espera aí, não é o caso. É que na primeira situação. Talvez por isso seja a meu favor que eles estão falando. Né? Dizendo, no primeiro momento você está sendo mais limitado, agora você está sendo menos limitado. Não, mas na situação eu estava. Realmente eu estava sendo bem mais limitado, porque daí que vem o argumento da luta interna. Eu falo, não, mas não é luta interna, porque eu não posso fazer agora. Agora eu não tenho coragem, que tá, isso que eu estou tentando. Não, mas então você está na competição luta interna. Não, mas por que eu não posso, ao invés de entrar nessa luta contra o mal, no caso a comparação com a competição, por que eu não posso deixar para depois, quando eu já fiz a luta interna? Então é aí que está errado. Se eventualmente um competidor entra numa competição, num torneio, sem a preparação interna, ele já sabe que não vai. Ou, no máximo, já foi falado no canal. Ele está ali, de repente, só testando as suas próprias habilidades no torneio, sabendo que ele não vai ganhar. No meu caso, não era o caso de 2022. No 2022 eu fui jogado no olho do furacão. Eu não queria. Se fosse para fazer justamente o trabalho do tema, teria que ser ali conferido mais tempo, as questões mais importantes perguntadas ao final, deixaria para depois, que é o que aconteceu. Justamente, eu só poderia ser cobrado e perguntado sobre essas questões mais de 2 anos e meio depois. Aí sim, aí sim. Se a comparação é comigo a meu favor, de dizer
que no primeiro momento eu estava sendo limitado, é verdade. Mas aí tá. Pelo fato de eu ser limitado, é o motivo pelo qual a luta contra o mal não poderia ocorrer. Ou qualquer outro tipo de competitividade, embora eu não aceite esse argumento. Para mim não é competição. Mas, se você colocar no limite de competição, se fizer essa comparação que é forçada e que é fake, e que é boba, né? Não tem como competir, entrar, no caso, no torneio para fazer a linguagem deles, não tem como entrar no torneio. Isso eu sei que eu não tenho capacidade para fazer. Então não tem porquê, não tem como fazer. Não, mas no primeiro jogo, não, mas não tem. E não, estão falando que eventualmente ganharam de mim. Não, porque não tem. Não tem como. Não tinha como eu entrar dentro dessa luta, comparativamente nesse torneio, em 2022, por não haver capacidade. Esse é o argumento. Eu não estava, não era essa a questão. Né? Mas eu já sabia disso. Então, por que eventualmente empurrar não tem sentido? Então não adianta dizer agora, não, mas aí 2024, claro, mas porque agora eu consigo fazer, antes não. Então não tem sentido o que estão falando. Então, e se você for tentar virar essa interpretação no sentido de dizer que é a meu favor, normalmente essas comparações não são a meu favor. Não, eu estava sendo limitado, mas aí tá. Se eventualmente eu estou sendo limitado numa primeira competição, é exatamente o motivo pelo qual eu não posso ser lançado no meio da luta. E se eventualmente ganharam contra mim, como se eventualmente eu declarei, no caso, a própria incapacidade. Se eles usam argumentos de que já conheciam os argumentos, eu falei que eu tinha incapacidade em 2022 quando pensava, então, se eles de alguma forma tiveram essa informação, escutaram de alguma forma, né? Se foi o caso, eles sabiam da informação que eu falei sobre incapacidade de trabalhar com determinados argumentos e serem os argumentos irrazoáveis, eu falei isso aqui. Eu falando sozinho comigo sobre esse tema, eu falei isso. Então agora não adianta, não, estamos aqui, colocamos a luta contra o mal, antes eventualmente estava limitado. Se eu estou limitado, é a razão pela qual eu não posso lutar. É uma coisa óbvia, né? É uma coisa evidente. Né? Eu só poderia, mesmo até que também com certas limitações, trabalhar nesse tema aquilo que eu me propus, que só eram 2 temas. A questão de conflituosidade e motivo de pregação. E como gerenciar conflito. Só. Coisas além disso, eu mesmo atestei e falei, não, isso aqui não é razoável trabalhar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Uh, depois, eventualmente, tive capacitação, mas isso depois. Agora, no primeiro ponto, não há sentido, eventualmente, em colocar a dificuldade além da capacidade da pessoa que já, no caso, já era ali. Atestado fica esse complemento no canal.